Olá, meu nome é Mariana Guimarães e eu sou engenheira da UIC Brasil. E eu estou aqui para ministrar o curso de fadiga. Vamos dar continuidade aqui ao conteúdo teórico do módulo 2, onde a gente está discutindo métodos e filosofias de projeto considerando fadiga. Na aula de hoje, a gente vai seguir com os critérios de projeto que são utilizados pelas indústrias como um todo. Existem 4 critérios de projeto mais conhecidos, né, e utilizados. São eles, né, o projeto de vida infinita, o projeto Safe Life, um projeto baseado em fail-safe e um projeto baseado em tolerância ao dano. A gente vai discutir cada um deles separadamente, mas em breve nessa aula. Esses critérios, eles usam, né, aqueles 3 modelos de vida em fadiga que eu fomentei na primeira aula, né, que é o usando a curva SN, usando a curva EYN e o de propagação de trinca. Né? A gente pode acrescentar também aquele quarto modelo que foi comentado, né, que é o combinado entre o EYN e o de propagação de trinca. E cada projeto, cada critério, né, escolhido, né, ele tem seu lugar. Então, dependendo da indústria, a gente pode escolher um critério de vida infinita, mais robusto, né, mais conservador, ou um critério safe life, um pouco menos conservador, mas mais barato, né? Um critério fail safe, bem mais barato, e dá para poder utilizar na indústria aeronáutica, por exemplo, e um critério, por exemplo, baseado em tolerância ao dano. Né? Cada um deles eu vou explicar mais em breve. Então, vamos começar pelo primeiro critério, o de vida infinita. Primeiramente, a gente tem que entender o que é a vida infinita. Então, aqui do lado, a gente consegue ver o gráfico, né, a curva SN, né, que foi apresentada, não sei se vocês lembram, lá nas primeiras aulas de histórico. Essa curva ela é plotada em um gráfico log-log, onde a gente tem no eixo vertical log de tensão alternada, né? Essa tensão aqui, na verdade, está como S, mas ela é a amplitude da tensão, né? A gente viu que a amplitude é muito mais importante para a fadiga que o pico de tensão por si, né? Por si mesmo. Então, aqui a gente tem log da amplitude da tensão, e aqui embaixo a gente tem o log de N, que é o número de ciclos até a falha. Aqui em vermelho nós temos a curva SN, que ela tem uma característica linear, né, como Baskin previu lá em 1910. Então, o que significa essa curva vermelha aqui? Vou pegar um ponto, por exemplo, esse ponto aqui, né? Significa que se a gente aplicar uma carga, né, uma tensão de valor 0,9 vezes a tensão última, SU aqui, ele vai falhar em log de n igual a 3, ou seja, a gente só precisa fazer aquele 10 elevado a 3, né, em 1000 ciclos. Se a gente aplicar essa tensão SE aqui, ele vai falhar em 10 a sexta ciclos, ok? Então, nós temos algumas características importantes aqui nessa curva, né? Primeiro, é que nós temos essa linha reta aqui, esse finalzinho retinho aqui. É bom a gente deixar claro que nem todos os materiais têm essa característica de curva horizontal aqui no final, tá? Mas, por exemplo, materiais ferrosos, essa curva se encaixa bem. Então, a gente tem essa parte retinha aqui. E se a gente pensar aqui, olha, esse pedaço final, a gente consegue, se a gente pensar em tensões menores, né, amplitudes menores do que SE, a gente vai estar nessa região aqui. Ela nunca vai alcançar em momento nenhum essa reta vermelha aqui. Então, a gente diz que se a gente tiver tensões menores do que SE, a gente chegou no limite de vida em fadiga, perdão, de vida infinita. Então, a gente chama SE de limite de resistência de fadiga do material. Agora, se a gente pegar tensões maiores do que SE, daqui para cima, a gente começa a atingir a curva. Né? Então, a gente tem número de ciclos onde há a fadiga, né? Onde pode ocorrer a ruptura. Né? Aqui, por exemplo, aqui nesse ponto, a gente pegar uma tensão aqui, ela intercepta a curva aqui, que é o número de ciclos, sei lá, 10 a 5 aqui. Então, aqui a gente pode ver basicamente que a curva é dividida em duas partes, né? O de vida infinita, ou perdão, de vida finita e o de vida infinita, aqui em azul. Okay? A gente pode separar também o caso de vida finita em duas regiões também, né? A fadiga de baixo ciclo e a fadiga de alto ciclo, né? Aqui uma nomenclatura onde a gente tem tensões tão altas
aqui entre 0,9 SU e SU, né, a tensão última, são tensões tão altas que o corpo ele vem a falhar logo no comecinho, antes de 10 ao cubo ciclos, né? Poucos ciclos já causam a fadiga, né, a falha do material. Já valores entre 0,9 SU e o limite de resistência do material, a gente tem fadiga de alto ciclo, ou seja, ele tem um pouquinho mais de ciclos, né, que são necessários para que o material venha a falhar, né? Então, agora compreendido o que é a vida infinita, né, o que significa a vida infinita, vamos voltar para os critérios de projeto, né? Se a gente projetar um material para que as tensões cíclicas tenham amplitude inferior, que as tensões cíclicas tenham amplitude inferior à resistência do material, ele nunca irá falhar, porque ele vai estar aqui, olha, inferior a essas tensões aqui, ele vai estar nessa parte aqui que representa a vida infinita. Mas, assim, uma observação é que é sempre bom em projetos, né? Não é só simplesmente falar que a tensão que a gente vai usar é menor do que a SE, a gente tem que considerar um fator de segurança. Então, o critério de vida infinita é quando as nossas tensões alternadas, né? A amplitude das nossas tensões é menor ou igual ao limite de resistência dividido pelo fator de segurança. Agora, sim, nem todas as indústrias podem usar esse critério, né? Pois isso pode gerar uma quantidade, por exemplo, pela questão de ser muito conservador, né, a gente está pegando a vida infinita, a gente está pegando, por exemplo, um componente muito pesado. Então, por exemplo, seria inviável para a indústria aeronáutica, por exemplo. Fica impraticável para eles. Mas para pequenos equipamentos, como eixo de trem, isso aqui é interessante. Então, a gente sabe que a vida infinita, ela diz que não vai falhar nunca, porque a gente está trabalhando com tensões menores do que a tensão de resistência. Seguindo aqui, a gente tem o critério de safe life. Então, se a gente estava antes andando na região de vida infinita, agora a gente vai começar a trabalhar na região de vida finita. Aqui, como o gráfico diz, né, nós estamos trabalhando na região de vida finita. Ela é uma técnica muito utilizada na indústria automobilística, né? E a gente estima, né, que uma vida útil finita em ciclos sobre uma carga cíclica ocorre. Então, a gente pensa de uma forma um pouquinho mais conservadora, né? A gente pega um campo de tensão, um campo de carregamento, pega a carga máxima, de uma forma mais conservadora, pega essa máxima amplitude e aplica na região, na região de vida finita da curva. A gente vai achar uma vida em ciclos, né? Um valor N, e essa vida em ciclos, ela vai condicionar todo o nosso projeto. Então, na indústria automobilística, nós temos situações de alguma válvula, por exemplo. A gente faz essa estimativa de quais são as tensões que vão ser aplicadas, a gente pega a máxima tensão, a gente joga na curva SN e a gente vê o número de ciclos que ele iria falhar se continuasse mantendo essa máxima tensão. A gente estima qual é o número de ciclos, estima o tempo que vai ser necessário para atingir esse número de ciclos, e aí a gente já consegue dizer que em 10 anos é necessário trocar essa válvula. Então é importante que a gente tenha essa manutenção em dia também, né? Ele é muito utilizado, né, por exemplo, para bombas, né, válvulas, como eu falei, filtros de ar-condicionado e etc. Agora o critério de fail-safe. O critério de safe life, né, ele diz que quando o componente, o critério anterior, né, ele diz que quando o componente ele atinge a sua vida útil, ele deve ser trocado, né? Porém, no caso da indústria aeronáutica, isso pode ser muito custoso, né? Pois em algum momento a gente pode ter que trocar toda uma frota, se ela tiver atingido a vida e fadiga dela. Então eles precisam de um outro critério para estudar a fadiga, né? Para projetar a fadiga, né? Então, o que que eles pensaram, né? Foi usar o fail-safe, onde é previsto inicialmente que vai falhar, ok? A gente sabe que vai falhar. Só que como é que a gente faz para que ele falhe de uma forma segura, né? Como está dizendo o nome, fail-safe. A gente precisa dizer que a gente precisa criar redundâncias no nosso sistema de forma que um componente que falhou, né? Ele seja substituído por outro imediatamente. Então, quando ocorre, por exemplo, aqui, nesse exemplo, nós temos um computador, vou botar o exemplo aqui, tá? Esse computador, ele controla a asa do avião.
Então, ele está controlando perfeitamente, mas a gente já sabe que ele vai vir a falhar em algum momento. Quando ele falhar, a gente sabe que vai ter entrar um outro computador, já outro equipamento que vai controlar. Então, é uma redundância que já existe, que a gente já prevê que tem que existir para que, se esse primeiro componente venha a falhar, a carga que ele estava suportando vai ser redistribuído para outros componentes. Por fim, a gente tem o critério de tolerância ao dano. Essa filosofia, ela segue um pouquinho, né, o procedimento fail-safe e, na verdade, é um refinamento desse critério, né? Aqui a gente também supõe que vai ocorrer a falha. E assume-se, né, nesse caso, que trincas irão se formar no componente durante a sua vida operacional. E que o crescimento dessas trincas irá ocorrer, né, se a quantidade de energia ela for o suficiente para que as trincas se propaguem. Então, aqui, a gente tem que pensar que o componente deve tolerar esse efeito e a gente vai pensar em inspeção aqui em todos os momentos. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, nesse gráfico, a gente vai ter que ficar verificando o tamanho da trinca pelo tempo. No iniciozinho, no tempo T0, a trinca ela é iniciada e ela começa a crescer. Ainda muito pequena, a gente não consegue fazer a verificação. Quando ela chega no tempo T1 aqui, ela já começa a ser visualmente verificada, né? A gente já consegue detectar essa trinca. E aí ela vai continuar crescendo. Esse ponto aqui a gente chama de limite de detecção. E aí, ao mesmo tempo que essa trinca está crescendo, a resistência residual, ou seja, a resistência que o corpo ainda tem para segurar a propagação da trinca, ela vai caindo, porque a gente está perdendo o material, a gente está perdendo a área, né, resistente. Então ela vai caindo, 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 até que ela vai atingir o nível de falha segura. No momento que ela atingir esse nível de falha segura, a gente já diz que ele está em estado de instabilidade e pode fraturar a qualquer momento. Então, esse momento aqui, a gente vê como sendo, por exemplo, um tempo F. Então, entre o tempo 1, o tempo I, perdão, o tempo inicial, que a gente começa a detectar a trinca, e o tempo F, que é o tempo de nível, é o tempo relacionado à falha segura, a gente chama de período de detecção. Então, aqui o, o inspetor ele está analisando e verificando como está se propagando a trinca e até aqui ele tem que detectar para poder fazer a troca, a manutenção, o que quer que seja. Esse critério aqui ele é muito utilizado, né, em equipamentos muito caros, né, como hélices de turbinas a jato, porque ele já é um pouco, ele não deixa de ser conservador, né, um método conservativo, mas ele permite que a trinca ocorra, né, então ele já está um pouco acontecendo, já está ocorrendo um pouco a fadiga, né, no caso ele já atingiu a curva SN, a gente deixa ele atingir um pouquinho, mas ainda usa mais um pouco, né, controlando o crescimento da trinca. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido bem os critérios de projetos, né, que foram apresentados. E na próxima aula, né, na aula final do módulo 2, a gente vai discutir análises e testes para projeto considerando fadiga, tá? Então é isso, gente. Até breve. Eu espero vocês na próxima aula. Até lá.